Bom dia, amigos. Aqui estamos, mais uma manhã de estudos de nossa casa, o Rita. Essa casa que é um ponto de luz aos nossos corações. Nessa manhã estaremos fazendo uma reflexão dos estudos do Evangelho. O Evangelho que é esse roteiro de luz para todos nós em nossa caminhada. Então, é com alegria que aqui estamos, podendo compartilhar com vocês os estudos. E nesse momento, então, a gente faz essa conexão lá com nossa casa, como se estivéssemos adentrando a casa, o Rita, onde os amigos espirituais nos envolvem, onde estivermos. Em nossos lares, com pensamento na casa que traz tanto conforto, tanta vibração aos nossos corações, nos fortalecendo, nos equilibrando. Então pedimos, Senhor Jesus, Mestre querido, amigo maior, nos envolva nessas reflexões. Que essas reflexões nos tragam a força, o equilíbrio, o ânimo, a serenidade em nossas caminhadas, mas sobretudo um roteiro de luz. Então, pedindo a tua permissão, dessa equipe espiritual responsável por essas tarefas dos estudos, que possamos então, Senhor, ao Senhor da vida, a Maria de Nazaré, a vibração de Rita de Cássia, e a ti, amigo maior, a permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã e pedindo também à equipe espiritual responsável que nos envolva, envolvendo a todos nós. Graças a Deus. Então, na manhã de hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 12 do Evangelho, que vai falar sobre amai os inimigos, e a nossa reflexão é sobre o item 7. Algumas reflexões já foram feitas em outros estudos que vocês já devem ter, talvez alguns já participado dos estudos, mas a reflexão de hoje é o item 7, que é aquela frase que Jesus fala, ele recomenda: se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. Ora, o Evangelho é um roteiro de luz. Ele deve estar presente sempre em nossa caminhada, como esse roteiro em nossas vidas. Ele é um roteiro sempre atual. E nesses momentos que estamos vivendo, de tantas tensões internacionais, de tantas tensões domésticas, de tantas vezes agressividade que temos presenciado nos meios de comunicação e até por onde passamos. Então, para refletirmos sobre nós, sobre as posturas nos nossos relacionamentos familiares, profissionais, dentro da sociedade que estamos inseridos e na vida. E ali fala que o amor, ele se estende ao próximo, mas esse próximo pode ser aquele amigo, mas esse próximo também é aquele que em algum momento nos fez sofrer e que a gente denomina de inimigo, mas será, com certeza, um futuro, um amigo. Então, nesse capítulo, o capítulo abre com a frase retribuir o mal com o bem. Ou seja, é um convite a fazermos reflexões sobre rever conceitos que estão no nosso automatismo durante a nossa caminhada, e a gente tem tanta dificuldade sobre esse assunto quando nos fala amar os inimigos. Então vamos entender e fazer reflexões sobre isso, para que isso possa nos auxiliar. Um assunto difícil aos nossos corações, mas é preciso que a gente alcance nessas reflexões o conteúdo amoroso, o conteúdo profundo e tão necessário para a nossa caminhada, para estarmos melhores na vida. Então, amar o inimigo não é ter, como diz o capítulo, então a gente vai trazer essas reflexões iniciais até chegar ao item 7, não é ter com um amigo, não é ter com o inimigo uma afeição
conforme temos com o amigo, porque não está na natureza, né? O coração vai bater de maneira diferente. O coração bate diferente do contato do amigo do contato daquele que nos prejudicou. É uma reação física, uma reação natural, porque é energia, né? E é uma reação, essa aproximação, ela nos desagrada. Ela não acomoda ainda em nosso coração. Mas amar é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Muitas vezes isso fica simplesmente nos nossos pensamentos, não ficam em atitudes, mas os pensamentos criam situações, plasmam em torno de nós, em torno de outro essas situações, então a gente tem que tomar muito cuidado. É perdoar sem pensamentos, perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar o bem e não o mal. É retribuir o bem sem a intenção de humilhar. Então essa é a postura de amar os inimigos. Então, já com essa compreensão, já podemos fazer esses movimentos portas adentro do nosso coração. E com isso a gente vai estar evitando a instalação em nós de desejos como ódio, vingança, duelos, que já foram presenciais em outra época de nossa caminhada, da história da humanidade, mas que hoje os duelos são verbais, sobretudo mentais. Então, evitando a instalação desses sentimentos que nos trazem prejuízos e compromissos bem dolorosos. Prejuízos e compromissos que vamos ter que dar conta, porque a gente já tem um entendimento sobre a lei de causa e efeito, que é uma lei da natureza, da qual já somos conhecedores, e assim a gente vai evitar que esse mal se estenda. Que esse mal se estenda, às vezes se estende por dias, às vezes esse mal se estende por meses, às vezes esse sentimento se estende por uma vida. E levamos conosco ao partirmos ainda esses sentimentos. Então, e com esse tempo todo em que a gente investiu em sentimentos tão tormentosos, tão dolorosos, principalmente para o nosso coração, nós deixamos de investir em nós, estarmos melhores na vida. Nós deixamos de perceber o entorno que nos ama, o entorno que nos traz ânimo, que nos traz coragem, que estão ali presentes em nossa caminhada. Deixamos de usufruir de tudo isso porque ficamos fixados naquele mal, naquela dor, e deixamos de evoluir. Então a recomendação de Jesus, a recomendação desse capítulo, essas reflexões, nos dizem para que a gente possa afrouxar. Tudo tem o seu tempo, tem a sua compreensão, mas já é tempo da gente afrouxar esses laços fluídicos do ódio, do rancor, da mágoa. Assim como a gente quer apertar os laços de amor que se perpetuam, que construímos, é a hora da gente desconstruir, de afrouxar esses laços fluídicos do ódio. Porque esses laços não têm distância, esses laços não têm tempo, a conexão ali está e ela pode fixar por muito tempo, não importa a distância que o outro está. Então vamos refletir, será que vale a pena? Ou será que vale a pena eu meditar sobre esse afrouxamento desses laços que me mantém ainda em sentimentos tão tortuosos, tão dolorosos sim ao meu coração? A gente já tem entendimento que a maldade ela não é um estado permanente da humanidade.
que aquele que um dia praticou o mal, ele também vai reconhecer os seus erros e ele vai se tornar um homem de bem. Nós estamos caminhando para isso. Existe o senso moral que é latente em todos nós. Existe o senso moral naquele que ainda pratica muito mal e que ele vai despertar na sua caminhada. Todos nós não sabemos o que fizemos, mas a gente hoje sabe que existe uma força soberana, que é o nosso ponto de equilíbrio, que é essa centelha divina, a qual nós temos que trabalhar dentro de nós para irmos conquistando, sermos esses homens de bem, chegarmos, nos aproximarmos junto ao Pai, junto a Jesus, junto a esses espíritos que já passaram por uma caminhada semelhante a nós, que já têm um outro entendimento. Mas amar os inimigos não está apenas naqueles que estão encarnados conosco. Hoje nós já temos entendimento que faz parte da humanidade os espíritos encarnados e desencarnados. Então, não se circunscreve apenas ao âmbito acanhado da Terra, da vida presente, da vida material, mas, sobretudo, faz parte da lei da solidariedade e da fraternidade. Nós, como humanidade, encarnadas e desencarnadas, estamos no intercâmbio contínuo. Então, nossas novas posturas, até em relação àquele a quem ferimos, como aquele que nos feriu, se a nossa postura for uma postura dentro do roteiro de amor, dentro de um roteiro em que a gente está se esforçando para ser melhor, a gente vai estar contribuindo para aquele outro também se reconduzir para o caminho do bem. As criaturas se ajudam através das próprias criaturas. E Jesus, ele nos ensinou tanto, porque ele sabe que nós somos capazes de praticar o que ele praticou. Jesus não se perturbou com aqueles que o ofenderam, que o agrediram, que cuspiram em seu rosto até chegar a crucificá-lo. Com aqueles que deram as costas para ele. Quando ele diz: Pai, perdoai, não sabem o que fazem, não sabem o que fazem. E foi essa força, a força da serenidade, a força na tolerância e a força no perdão, são essas forças que a gente tem que procurar começar a trabalhar em nós nesses momentos em que nós sentimos que fomos prejudicados, que algo abala o nosso dia a dia. E Jesus então abre aqui o Evangelho no item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Então nós vamos ler a mensagem que está em São Mateus. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, o ensinamento de Jesus fala: vós tendes ouvido o que se disse. Então, ficou lá para trás, olho por olho, dente por dente. Foi uma época em que nós, lá no passado, éramos povos ainda muito rudes, muito primitivos, muito ferozes, muito agressivos, e que Moisés, como nós já sabemos, ele teve que ditar umas leis. E essa lei, ele foi obrigado a recomendar, porque não tínhamos noção nenhuma ainda da espiritualidade, éramos bem rudes ainda nesse sentido. Então era preciso
E ele foi obrigado a recomendar que retribuísse então a violência pela violência. Isso foi uma maneira de conter, até pelo medo, de receber o mesmo do que fizessem aos outros. Ou seja, se o outro te fez isso, se você fez isso ao outro, o outro também tem o direito de fazer o mesmo com você. Daí, olho por olho, dente por dente. Era essa a lei, porque era necessário conter um pouco essa agressividade, a falta de conhecimento espiritual. Mas foi uma época, aí veio Jesus, já numa outra época, em que os povos já estávamos um pouco mais adiantados, já tínhamos noção dessa espiritualidade. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, ofereça também a outra. Então é um novo momento, já não precisa mais ser olho por olho, dente por dente. Existe uma outra maneira. Apesar dos povos estarem subjugados sobre o domínio romano naquela época, eles até esperavam que Jesus viesse com outras recomendações. Mas ele veio com essa recomendação dentro da lei de amor. Era preciso parar. Era preciso acabar com tanta agressividade. Era preciso nos postarmos de outra maneira. E aí Jesus veio combater todas as causas de infelicidades, tanto materiais quanto espirituais da humanidade. Porque senão ainda estaríamos lá atrás. E Jesus recomenda-nos que a gente procure humanizar as situações, fazer de outro modo, condenando todo sentimento de ódio, de vingança, todo sentimento que alimenta o mal. E aí ele nos diz retribuir o bem com o mal. E a gente consegue fazer isso quando a gente lança para diante o olhar. Ele diz: lançai para diante o olhar. Quanto mais elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos magoarão as coisas da terra. Então já é a noção da vida futura, dos laços que nos unem, do quanto a gente precisa se burilar para que a gente possa alcançar esse amor que Jesus tanto nos ensina. Então existe aí um trabalho do orgulho, que é uma exaltação da nossa personalidade, do amor próprio, do que se estabelecia a ponto de honra, o orgulho ferido. Logicamente que para o orgulhoso que só vê ainda a vida material, esse momento, retribuir uma ofensa com outra ofensa, esse ainda é o lema dele. E parece para ele uma covardia quando não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. E não compreende porque a sua visão não pode ultrapassar o presente. Não tem o entendimento dessa fé na vida futura. Por outro lado, Jesus também, nessa passagem, ele não quer condenar toda a repressão, dizendo que a gente deixe livre o campo para os maus. Não, há de ter leis, há de ter um freio às agressões. Jesus não está recomendando que a gente coloque, e a gente agora já temos um outro entendimento, de estender o pescoço ao assassino. Não é isso, porque existe algo que o próprio que está contido em nós, que faz parte das leis divinas, da lei da natureza, que é um instinto de preservação da vida, de conservação da vida. Então, o que fazer então de diferente quando Jesus diz dar a outra face? É o momento de compreendermos que a justiça é de Deus, do Criador. Que não devemos fazer
e não tem sentido fazermos justiça pelas nossas mãos. Se todo mundo sair por aí fazendo justiças pelas suas mãos, quantos desmandos, quantos excessos nós vamos retroceder? Como é que seria uma sociedade em que cada um quisesse fazer a justiça pelas suas mãos? Sem leis, sem humanidade, sem esse olhar. Então, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa impune o mal, mas Deus sabe como trabalhar esse mal em nós, bem diferente do nosso ponto de vista de justiça. E Ele pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam deferidos nos interesses e no amor próprio. E aí a gente trouxe algumas reflexões para nos ajudarmos também nos livros, em alguns livros, como Renovando Atitudes e Emoções que Curam, para nos falar porque ninguém gosta realmente de ser agredido, né? Isso é natural, fisicamente, por palavras, por provocações, por gestos, por xingamentos, moralmente, sendo humilhado, ninguém gosta. Nem por pessoas desconhecidas e muito menos por aqueles que são do nosso convívio. Mas os espíritos, então, vêm nos ajudar a sentir que reações são essas. Quando eu sinto raiva, quando eu me irrito numa situação, num episódio, quando essa raiva, essa irritação vai se tornando maior, se torna uma ira, até se tornar uma atitude agressiva. Ora, a raiva, aquela irritação momentânea que temos, é um impulso espontâneo, inato em nossa própria natureza. Nós somos natureza. Nós viemos de uma evolução desde o reino mineral, vegetal, animal, qual somos, até o reino hominal. E muitas vezes, em nossa jornada evolutiva, nós não aprendemos a usar convenientemente e dentro de um senso de equilíbrio essas possibilidades mais íntimas de nossa alma imortal. Ora, no animal, o primeiro impulso é ataque e defesa. E nós também. O primeiro impulso, o quê? Era o instinto de destruição, que foi uma das primeiras manifestações da lei de preservação, da sobrevivência, que era imprescindível para nos defendermos dos perigos da vida. Então, em nossa caminhada, naquele momento, para sobreviver, era preciso que eu destruísse o outro para que eu sobrevivesse. Então, um instinto de destruição natural da evolução. Então, a raiva, hoje, ela deve ser entendida como esse estado de alerta. Ela é uma energia emocional, que aguça os demais sentidos numa eventual necessidade de proteção, de apoio a qualquer fato ou situação que nos coloque em ameaça. Ela é um impulso natural. E Hamed, nesse livro, Renovando Atitudes, ele fala dessas emoções, porque a emoção, ela vem de fora, de dentro para fora, ela se exterioriza. Ora, nós temos emoções, né, como emoções de construção, que são as emoções que nos dão coragem, persistência, determinação, de tolerância, né? E temos também aqueles impulsos que são de irritação, de raiva, de ódio, de vingança. Então, existem as emoções de construção que vão antecipar o prazer, que vão nos trazer benefícios, um prazer interno. Existem as emoções de destruição, que são uma antecipação da dor.
Então, a emoção, ela ativa desejos de realizações, impulsiona ações e muitas vezes uma emoção de raiva, ela, bem direcionada, ela rompe às vezes com nossa timidez, com constrangimento, ela nos encoraja a nos colocarmos no meio social, ela estimula a defesa, a fuga diante de uma situação. Então, as emoções têm duas vertentes, de construção e de destruição. Em emoções que curam, do espírito Hermance Dufour, ela também vem falar, esse livro, um livro muito interessante, Emoções que Curam, onde tem na introdução uma mensagem de Dr. Bezerra falando desses sentimentos, né? E no livro nós temos um dos capítulos fala sobre a raiva, sobre essa emoção mobilizadora. A raiva nos mobiliza. Ela aciona esse instinto de conservação perante um perigo real ou que esteja prestes a acontecer. Então, ela é uma função terapêutica. Mas é preciso exercitar a criatividade para que a gente possa escolher e adotar atitudes que nos adaptem de forma justa e saudável diante das agressões, diante dos desafios e diante dos riscos. Então, ela é uma emoção que pode nos mobilizar e que ela nos mobilize numa função terapêutica e que a gente possa usar toda essa energia de maneira criativa a nos beneficiar. Então, ela é uma fonte de criação que deve ser usada no desenvolvimento de soluções. E isso exige para a gente ainda muito esforço, muita disciplina, uma educação e um treino, para que a gente evite acontecimentos trágicos de violências, desavenças, agressividades descontroladas. Ora, como uma função, como uma emoção primária, instintiva ao longo da nossa evolução, devido a sucessivas experiências culturais, comportamentais, nós criamos diversas formas de reagir e desenvolvemos padrões de comportamentos que são estruturas mentais, que funcionam como automatismos na nossa vida inconsciente. Então, está na hora de nós refletirmos sobre essas estruturas mentais, sobre esses automatismos. A gente se percebe muitas vezes no nosso dia a dia quando também não estamos bem, seja por problemas, não acordamos bem, não tivemos uma noite de bom sono, tivemos dificuldades naquele dia, respondemos, reagimos às vezes, seja, como a gente fala, no trânsito, seja na condução, seja num supermercado, numa loja, seja onde tivermos, às vezes reagimos, né, àquela agressão que nos foi feita e que nos sentimos assim desconfortáveis. E a gente se pega ainda reagindo dessa maneira, mas a gente, quando reflete, assim, poxa, por que eu ainda reajo assim? Porque ainda está fazendo parte da nossa evolução. Mas se eu vou alimentar aquela emoção, já é outra coisa. Já tenho conhecimento que não vai me fazer bem. Então, a constelação da raiva, né, o conjunto de tantas emoções, é uma série de expressões. Porque a raiva pode nos causar indignação, eu fico indignado, eu fico extremamente irritado com aquilo, e aquela vez a irritação passa o dia inteiro, a gente com aquela irritação, né? E às vezes no dia seguinte eu vou dormir com aquilo na cabeça, fiquei irritado com a atitude de fulano lá no trabalho, ou lá na rua, como é que essa pessoa faz isso comigo, que nem me conhece? Não é assim que a gente age?
Então, a indignação, a irritação, a mágoa, o rancor, a aversão, a antipatia, a decepção, o desapontamento com aquela pessoa. Foi uma decepção para mim, não é assim que a gente fala? O ódio, a desconfiança, a hostilidade, o ressentimento, a mágoa. Olha só quantas variações de expressões que a raiva pode nos levar. Então, são variações do mesmo sentimento, começou lá, e que tem uma constituição vibratória e com uma influência variada. Já sabemos que nos nossos corpos somos constituídos do corpo espiritual e do corpo de matéria. Então, esse sentimento que vem lá do nosso espírito, ele passa, ele percorre todo o nosso campo, todos os nossos corpos espirituais e chega até o corpo físico, numa vibração bem diferente da vibração de compreensão, de tolerância, de um olhar diferente, de serenidade. Então, a raiva ainda ela está presente, até porque naquela hora, daquela situação constrangedora, é uma maneira de eu querer me preservar, de eu querer me defender. Mas se eu deixo que essa expressão momentânea, que ainda existe, porque estamos evoluindo e trabalhando, nos conscientizamos de como podemos fazer diferente, mas se eu começo a alimentar, então eu busco um sentimento que tem uma constituição vibratória muito densa e que vai, com certeza, me causar danos. E uma dessas expressões que tem a capacidade de persistir no tempo é a mágoa. Nos diz Hermance Dufour, quando a gente fica com aquele assunto na cabeça, desconfortável, que nos causou assim desconforto, por mais de 60 minutos, ou seja, por mais de 1 hora, aquilo pode virar uma mágoa. E às vezes essa mágoa, ela dura anos. Já não sabemos nem por que mais, por que tanta mágoa. Mas ela vai sendo alimentada. E ela pode se transformar muitas vezes. E aí a gente tem que ter um sinal de alerta. Em ódio, em vingança, em tragédias. Então, quando nos fazemos vítimas da mágoa, usamos a raiva contra o outro, tentando ignorar que também temos uma parcela de responsabilidade. É só a gente fazer uma investigação, que os amigos espirituais nos dizem, uma investigação corajosa em nós. Não é investigar o outro. O outro é o outro. É nos investigarmos. Que lesão essa mágoa causou em mim para que eu me sinta tão ofendido? E até onde eu fui responsável pela existência desse sentimento? E tantas outras perguntas podemos ir nos fazendo. E aí a gente vai encontrando respostas. E que a gente encontre respostas em caminhos criativos de saída para essa raiva, que pode ser direcionada para que a gente possa desenvolver em nós um processo interior de criatividade a respeito daquilo que aconteceu e formular ações eficientes e protetivas. Caso a gente não use desse recurso terapêutico, dessas reflexões, né, que nos libertam, a gente pode ficar preso a essas ofensas
e vamos sofrer a tortura da dor do ressentimento, porque dói, né? Então a gente vê que muitas pessoas, às vezes, trabalham até essa raiva, que tem essa emoção muito latente, né? A gente vê, às vezes, reportagens tão significativas que jovens de comunidades cuja violência está ali tão presente e que pode instigar aqueles espíritos, quando eles são levados ao trabalho, entram no esporte, quando eles entram na música, então eles passam a participar dos grupos de música, dos grupos esportivos. Como é que eles vão vencendo essa agressividade latente em seus corações e tão presente também no meio social? A gente vê depoimentos belíssimos desses jovens. Então, o quanto pode-se, né, direcionar de maneira benéfica essa agressividade ainda presente em nossos corações, em nossos espíritos, e através do trabalho de caridade, né? Porque no trabalho de caridade você está canalizando essa energia no melhor sentido. Pode ser ainda, como diz, exige um esforço muito grande, exige uma disciplina, né? Exige um treino, mas a gente vai conseguindo. E quando a gente camufla essa mágoa em nós, a gente passa muitas vezes, né, uma imagem como se estivéssemos no controle daquela situação. Eu sou muito forte, o suficiente para suportar aquela ferida e nada nos atinge. E isso a gente está imprimindo uma força que nós não possuímos, uma imagem falsa de nós mesmos. Na realidade, nós não estamos sabendo lidar com aquela lesão que o outro nos causou. E é o que Jesus fala, né? Sobre o orgulho, sobre o amor próprio. O orgulho nos induz, está lá no Evangelho, no item 9, e aí eu vou ler. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então, nos sentimos muitas vezes superiores, com mais direitos, com exclusividades. Então eu preciso dizer ao orgulhoso que ainda habita em mim que ele não é a única pessoa do planeta, que ele é importante, mas que o outro é tão mais importante quanto ele, porque nós fazemos parte da família de Deus. Ter esse olhar é um trabalho que a gente vai fazer, o orgulho ainda presente em nossos corações. É um trabalho em que a gente não vai mais se entregar à cólera, mas a gente vai usar de posturas criativas para que trabalhemos essas emoções em nosso benefício, em benefício do outro, do lugar onde estamos. Tem uma frase de Dias da Cruz citada no livro também, no livro Na Luz da Vitória, de José Carlos de Luca. Dias da Cruz nos diz: toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Ora, a agressividade verbal ou física não deixa de acarretar danos a quem quer que agride. Ninguém machuca sem ser primeiro machucado. Aquele que fere assim o faz porque já se sente ferido. O que ataca já se sente atacado.
Ter essa compreensão é difícil, mas é preciso que a gente faça essas reflexões. Aquele que está atacando, ele já se sente atacado. Aquele que está ferindo, ele está ferido. Então, agressões por palavras, né? Quantas vezes a palavra é uma arma tão perigosa. O pensamento de ódio, não fique pensando nós que está lá no nosso pensamento. O pensamento caminha, ele se exterioriza. Pensamos que o outro não está percebendo os nossos pensamentos, lendo. Os desencarnados estão, os encarnados não. Mas eles sentem a energia. E a energia ela chega até o outro, mas ela sai de nós. Então eu vou envolver a vítima em vibrações de baixa energia, mas o primeiro a sentir essas vibrações, por mais que o meu orgulho não deixe admitir, está em nós. E aí a gente causa diversos problemas. Doenças físicas e emocionais. Por quê? Porque a gente está cultivando diariamente aquele sentimento. Ora, se eu tenho um lance de raiva, de irritação, e depois eu caio em mim, trabalho essa emoção, isso é um assunto. Mas quando eu cultivo, eu vou causar problema. Eu estou jogando uma vibração doentia nas minhas células. Como é que elas vão responder? Elas vão se desequilibrar. Ao desequilibrarem, traz o quê? Traz a doença, seja física, seja emocional. Então, o que estamos fazendo ao outro, estamos fazendo primeiro a nós mesmos. Então, todo ato de desamor, ele repercute em nós. Ele prejudica o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. A gente pode se enganar dizendo, eu fiquei feliz com a atitude que eu tive. Eu consegui revidar na altura. Um engano. É um prazer doloroso, aquela minha atitude. E a gente vai sentir que a gente vai afetar todo o nosso campo emocional, psíquico, físico. Aí vamos dizer, é um castigo divino? Não é um castigo divino. É um processo que a gente vai ter que passar de sensibilização emocional. É preciso sentir aquelas questões em nós. Sentir na própria pele os efeitos do mal que causamos ao próximo, a fim de que a nossa consciência desperte para a necessidade de vivermos em harmonia conosco mesmo e com os semelhantes. Muitas vezes aquele semelhante, ele não quer ter essa compreensão, não tem importância, mas eu já tenho. Então a lei de Deus é lei de amor. E o amor pede respeito ao próximo. O amor pede respeito pela sua humanidade, a sua dor, pela sua fragilidade, pela sua luz, pela sua sombra, pelo seu defeito, pelos seus fracassos, mas pelas suas glórias e virtudes. Então, nós fechamos aqui todo esse entendimento e salientamos, antes de mencionarmos aqui essa passagem de Chico Xavier, uma de lições de Chico, no livro de A a Z, lembrando do culto do lar. O quão importante é o culto do lar, esse foco de luz dentro da ambiência de nossas casas, onde a gente pode trazer os benefícios através da oração, do Evangelho, né? Trazer ao ambiente doméstico que cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de iluminação, de defesa exterior, de defesa aos nossos corações,
de claridades espirituais que vai acendendo em torno de nosso lar, abrandando tantos relacionamentos, abrandando tanta agressividade às vezes. Então é um recurso. Nossa casa hoje já tem. Então entrem no site do Rita, www.rita.org.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, está sendo feito o culto do lar. Então participemos do culto do lar, quem pode, nesse horário, daquelas reflexões, né? Que a gente crie o hábito de ter um horário para o culto. Não importa se eu vou fazer sozinho, mas é aquele pontinho de luz que a gente vai acendendo dentro de nossa casa e no entorno também. Então, Chico Xavier nos fala: façamos uma campanha contra a violência, a começar de nós mesmos. Tenhamos mais paciência dentro de nossa casa, no trato com os familiares, no trânsito, na vida. Uma palavra pronunciada em tom um pouco mais alto desencadeia vibrações que se propagam. Conversemos sem alterar a voz. Não aposentemos o sorriso. Vivamos descontraídos, apreciando a beleza em torno de nós. Os homens se armam porque os espíritos dos homens andam armados. Ninguém pode nos fazer uma contrariedade, que queremos partir para o revide. Então é preciso que a gente aprenda a andar desarmado, a usar toda essa energia, que ainda faz parte do nosso viver, que é um impulso natural, mas agora já evoluímos, já não somos tão rudes, tão primitivos, tão ferozes. Então que a gente use todos esses recursos, canalizando essa energia da melhor maneira. E que seja através do trabalho no bem, que seja através da serenidade, dessa força da serenidade que Jesus tinha, dessa força da tolerância, compreendendo o perdão dentro ainda da nossa etapa evolutiva, a gente consegue, com certeza, não só amar os nossos queridos amigos, mas compreender e amar com essas reflexões que foram trazidas aquele inimigo, que será um dia o amigo futuro de todos nós. Então, nós agradecemos a presença de vocês ao compartilhar essas reflexões, que tenhamos uma manhã, que tenhamos um dia, uma semana de paz, repensando tudo isso, né, que possamos lidar melhor com as situações que vêm no nosso dia a dia e que essas reflexões possam nos ajudar bastante. Então é um momento que a gente agradece, e é com gratidão a gente agradece a espiritualidade amiga de nossa casa, que nos acompanha a todos nós nesse momento. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre da Luz, obrigada por essas reflexões que nos trazem, abrindo a nossa tela mental, os nossos espíritos a caminho da luz. E que a lei é a lei de amor, que a gente possa aprender a amar o próximo, seja ele qual for, do mesmo modo que a gente gostaria que nos amasse. Muita força, muita luz, esperança, ânimo em nossa caminhada, te pedimos, Mestre, e gratidão. Pedindo então a permissão para encerrarmos esse momento de estudo, permissão aos amigos espirituais que conduzem esses trabalhos de nossa casa. Graças a Deus. Uma boa semana, um abraço em todos os corações.